Pessoal, seguinte, ó. Gente, vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu voltei nessa questão aqui, tá? Na questão 5. Pelo seguinte, então, a nossa colega ali fez dois questionamentos, duas perguntas. Então, vou repetir para vocês e vou falar que eu acho bem importante aqui. Primeiro, com relação ao início da depreciação. Então, ela perguntou o seguinte, olha, se a gente voltar nessa questão 5, ele fala que 24% tal, e os equipamentos entraram em uso na data de sua aquisição. Por que ele está dizendo, por que ele está dando esse dado aqui? Por que ele está falando aquilo? Oi? Ou seja, isso é para que a gente saiba a partir de que momento ou de qual momento nós devemos depreciar. Tá? Na prova de 2013 tinha uma questão exatamente dessa maneira. Olha, a empresa adquiriu um bem, uma máquina em junho. Ela conseguiu deixar pronta para a operação em agosto. E começou a utilizar a máquina em outubro. Ela deu 3 datas. Adquiriu em junho. Ficou pronta para utilização, porque tinha que vir um técnico, tal. O cara chegou lá, instalou, isso ficou pronto em agosto, e o início da utilização foi outubro. Bom, aí a pergunta aqui falava o seguinte, eu quero saber qual é a depreciação do período tal, em 31 de dezembro. Pergunto a vocês, nós deveríamos, num caso desse tipo, depreciar a partir de junho, na data da compra, agosto, quando o equipamento está pronto para uso, ou outubro, quando a gente começou a utilizar o equipamento? Então vamos lá, junho, agosto ou outubro? Agosto. Gente, olha, lembre-se, esse é um conceito bem importante que trata o CPC 27. Ele diz o seguinte, nós devemos depreciar a partir do momento em que o equipamento está em condições de uso, está pronto para uso. Não interessa se você está usando, tá? Não interessa. Se você, ainda que você não esteja utilizando o equipamento, mas ele está pronto para uso, e você decidiu não usar por algum motivo, isso não quer dizer que você não tenha que depreciar. Você vai depreciar o bem. Então a depreciação, ela é sempre calculada a partir do momento em que aquele bem está em condições de uso. Tá claro? Dúvidas? Veja só, se eu comprei uma máquina em janeiro, ó, ele comprou essa máquina aqui, ó, por exemplo, esse equipamento aqui em 1º de junho. Está pronta para uso? Nesse exercício, sim. Agora, e se ele falasse aqui, não, em julho é que veio o técnico, é um cara especializado, só ele consegue mexer, e o cara foi lá e aí ele arrumou a máquina está pronta para uso. Estou usando, deprecio a partir de julho. Agora, o técnico chegou lá e deixou a máquina pronta, mas eu falo assim, não, eu ainda tá faltando ainda eu criar uma outra sala, ou um outro departamento, ou um espaço lá na produção para usar essa máquina. Comprou em junho, julho o técnico utilizou, deixou pronto, instalou software, fez os ajustes na máquina, tá? E em setembro você decide colocar essa máquina para funcionar, porque ele arrumou em julho, você levou 2 meses para utilizar efetivamente a máquina, porque você estava criando lá um outro espaço no seu galpão. Eu deprecio a partir de quando? Julho. Lembre-se, sempre que você decidiu não utilizar o equipamento porque você não quer, ou é uma decisão sua, isso não interessa, a depreciação tem que ser considerada. Tá? Tudo bem? Outra coisa que ela tinha perguntado, pessoal, é como faz o cálculo da soma dos dígitos da depreciação. Vocês sabem fazer, não? Não? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que faz o cálculo. É importante porque nessa prova, se não me engano, não tem outro exercício pedindo isso, né? Como é que a gente faz o cálculo do método linear? Você vai pegar o percentual ou dividir pela vida útil por mês, e mês a mês você vai depreciando, não é isso?
Esse aí está todo mundo acostumado a fazer. E se for pelas horas ou quantidade produzida? Não, vamos lá, ó. Então vamos fazer os dois cálculos, que esse é rapidinho, dá para fazer. Eu paguei num equipamento 100 mil reais, tá? Esse equipamento, ele trabalha ou por produção ou por hora, tanto faz. Nos dois casos, a forma de cálculo é a mesma. Bom, eu sei que esse equipamento aqui, ele vai, sei lá, utilizar horas totais aí, ou produção total, sei lá, 10 mil unidades. Seja hora ou trabalho, tal. 10 mil unidades, tá? Vou colocar aqui, ó, 10 mil unidades. Bom, nós temos que fazer o que aqui? Primeiro achar o custo de uma unidade. Como é que eu faço isso? 100 mil dividido por 10 mil, dá quanto? 10 reais, não é isso? Por 10 reais por unidade. Se você sabe a unidade, aí é só ver quanto você utilizou no período. Tá? Então, se eu utilizei, sei lá, naquele mês, eu depreciei, eu utilizei, sei lá, 5 mil unidades, então no mês 1, tá? Eu usei 5 mil unidades, vezes 10, quanto que dá? Ou seja, sua depreciação foi 50 mil, é isso? Tá? Ou seja, no outro mês foi 1000 unidades. Ó, no mês 2 foi 1000 unidades. Vezes 10 dá 10 mil. Certo? Ó, eu sei o valor da unidade e vou multiplicando pela unidade e pelo valor que você depreciou. Eu não sei se é nessa daqui ou na prova de 2013, tem um cálculo parecido, quando ele fala de uma usina, uma jazida. É nessa aqui? Nessa prova aqui? De exaustão. Mas o cálculo é exatamente igual a esse aqui. Tá? Nós vamos resolver aí mais para frente. Agora, tá claro isso aqui? Vamos pegar o da soma dos dígitos dos anos, que ele fala. O método da soma dos dígitos dos anos é calculado da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho um bem, custo de aquisição, 100 mil reais, tá? A vida útil desse bem, vida útil, 5 anos. O que eu vou fazer? O nome do método é soma dos dígitos dos anos. Então eu vou fazer o seguinte, não são 5 anos? 1, 2, 3, 4, 5, somando tudo, na verdade fatorial de 5 dá 15. Vou fazer desse jeito. Somei os dígitos dos anos. Tá? Aí é o seguinte, ó. Aqui eu vou achar a proporção dessa divisão. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou pegar 1 dividido por 15. Dá quanto isso daí? 0,07. Certo? Aqui, ó, eu vou fazer o quê? 2 dividido por 15, que deve dar 0,14. 13. É que está arredondando, então dá 0,13. Aqui, ó, 3 dividido por 15, que deve dar... Tá certo? Ó, na verdade, você vai somando, ó, ele vai automaticamente somando, dá 0,20. 0,20, ó. Se eu fizer aqui 4 dividido por 15, vai dar 27. E 5 por 15 dá quanto? 0,33. Se eu somar tudo, pessoal, isso aqui vai dar 1. Tem que ser. Ou 100%. Agora, como é que eu faço isso? Ó, os números aqui eles são crescentes, tá certo? Então, esse aqui é o método da soma dos dígitos crescentes. Vocês vão ver por que é crescente. Ó. Aí eu pego isso aqui vezes 100 mil, que dá quanto? R$7.000. Significa que no primeiro ano eu vou depreciar R$7.000. Aqui, ó, vezes 100 mil. Se é 0,13, 100 mil deve ser R$13.000. Correto?
vezes 100 mil, 20 mil reais. Isso aqui não é acumulada, tá, pessoal? Isso aqui é a depreciação do ano. Porque eu tenho aqui, ó, acumulada seria 7 mil, 20 mil, 40 mil, certo? Aqui é a acumulada, aqui, ó. E aqui é a depreciação do ano. Então, ó, vezes 100 mil, então nós teríamos aqui 27 mil. Então estaria aqui, ó, 67 mil, não é isso? Vezes 100 mil, dá 33 mil. Que daria quanto aqui? 100 mil. Então essa é a depreciação do ano. E aqui você tem a depreciação acumulada. Muito bem. Esse método aqui que eu usei é o método da soma dos dígitos. Aqui é crescente ou decrescente? Bom, crescente porque ele foi crescendo. Pode ver, ó, a depreciação vai aumentando ano a ano. Ela é crescente. E se fosse decrescente, seria o oposto. Ele começaria daqui para baixo. Tá? Então eu teria no primeiro ano 33 mil de depreciação e no último ano 7 mil. Aí vocês vão falar, mas qual a finalidade disso? Por que a gente usa uma depreciação nesse sentido? Né? Como? A pergunta da Airfryer, que não quer calar. Como? Né? Ou seja, pensem, gente, num equipamento que a depreciação, ela... o crescente e o decrescente, o gráfico seria assim, certo? Ó, a depreciação do crescente seria assim e a depreciação do decrescente seria assim, correto? Bom, tá, graficamente seria ou uma ou outra. Agora, gente, falando em depreciação, por que eu tenho que fazer a depreciação? Primeira pergunta. E aqueles que já foram meus alunos não vale responder, mas vou perguntar. O que é depreciação? Desvalorização do bem? Não. Que mais? Desgaste do bem? Não. Também não. Que mais? Aí ela está falando assim, mas como? Air fryer, né? Como? Né? Já viram na propaganda? Como é possível fritar batata, né? Sem gordura, não é? Enfim. Gente, vamos lá. Depreciação. Só para vocês entenderem. Olha. O conceito de depreciação, qual é? Gente, lá no CPC 27, conceito de depreciação é o seguinte. Depreciação, isso vale para amortização e para exaustão, tá? Depreciação é depreciação é a alocação sistemática do custo do bem ao resultado do período. Vamos lá. Isso está no CPC 27, no meu material tem, mas de qualquer maneira eu vou repetir. Depreciação é a alocação sistemática do custo do bem ao resultado do período. Primeiro, o que é uma alocação sistemática? Isso aqui nós não estamos sistematicamente alocando ao resultado? Então, você tem um sistema linear, soma dos dígitos, cotas constantes, que é o mesmo que linear, né? Você tem o da produção, como a gente viu agora. Então, você tem um critério para isso. Você tem um sistema padronizado para colocar, para alocar essa despesa. O que a gente está alocando é o custo do bem. Eu pego o custo do bem, não é 100 mil? Não é o custo do bem? O que eu estou fazendo com o custo desse bem? Estou colocando ele na minha despesa. Bom, gente, o conceito de depreciação não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, veja. Ele não é o desgaste do bem, nem é o consumo, nem é a obsolescência, nem nada disso. O consumo do bem, o desgaste, a obsolescência, ele muda a vida útil. Então, se você tem um equipamento que em condições normais duraria 5 anos, e se nós utilizássemos esse método, nós depreciaríamos dessa forma, tá certo? Agora, você usou o primeiro ano, segundo ano, aí você, no terceiro ano você viu que começou a dar problema na máquina, no seu equipamento. Está gastando mais, tem que fazer mais manutenção. De repente ele está trabalhando numa condição com muita poeira.
né, com muita umidade, com muito calor, porque isso interfere nos equipamentos, não é isso? Ou com muita trepidação. E aí você vê que o equipamento não vai durar 5 anos, ele vai se desgastar mais rapidamente. Você vai usar ele 4 anos. E aí, o que eu faço? Eu mudo a minha depreciação. Mas, na verdade, eu não mudei a depreciação pela obsolescência. A obsolescência interferiu na vida útil. Consequentemente, o valor da minha depreciação mudou, aumentou, porque eu vou depreciá-lo mais rápido. Então, a depreciação não é o desgaste do bem. O desgaste e esses outros itens, ele interferem na vida útil. Se a minha vida útil aumentar ou diminuir, eu vou aumentar ou diminuir o tamanho da minha depreciação. Tá certo? Tá claro isso? Bom, e por que a gente faz isso então? A gente faz pelo seguinte: o que está atrelado à depreciação, pessoal, é o conceito ou o princípio da competência. Depreciação é princípio de competência. Aí vocês estão me perguntando, como assim? Como? Né? Da seguinte maneira, eu comprei uma mesa dessa daqui, comprei essa mesa aqui na frente, ou comprei esse telão aqui, tal, comprei um equipamento. Vamos pegar essa mesa aqui, ó, essa mesa grande aqui na frente. Quando você compra uma mesa desta, vamos imaginar que eu paguei R$1.000 nesta mesa. Tá? Independentemente do valor, paguei R$1.000. Quando eu peguei esses R$1.000, eu posso jogar, eu vou usar essa mesa por 10 anos. Ou vamos pensar nos 100 mil ali, ó. Vamos pensar nesse cálculo aqui. Eu comprei essa máquina, esse equipamento, paguei R$100.000. Por que eu não pego esses R$100.000 aqui e jogo ele direto como despesa? Deixa eu voltar à minha pergunta. Por que eu pego essa máquina e registro ela como imobilizado? Aí entra o conceito de imobilizado. O que é imobilizado? São bens e direitos, né, que você tem vida útil superior a 1 ano. Tá? De forma bem simples, um conceito bem simples de imobilizado. Que vai durar, ter uma vida útil superior a 1 ano. Nesse caso, quantos anos? Qual a vida útil? 5 anos. O que diz o princípio da competência? Que eu tenho que pegar o custo, o princípio da competência, ele diz, custos e despesas e receitas, eu vou colocar no resultado do período à medida em que eles ocorrem, tá certo? Não quando eu pago ou recebo, perfeito? Muito bem. Agora, o princípio da competência tem uma outra parte que as pessoas acabam não falando, que é o seguinte, o princípio da competência pressupõe o confronto entre receita e despesa. O mais fácil de vocês entenderem, o exemplo mais fácil é o estoque. Quando eu compro mercadoria para revenda, ele não vai para a CMV? Mas por que eu já não lanço direto para a CMV? Porque eu não tenho a receita. Eu só lanço para a CMV, a gente não lança só quando a gente faz a venda? Princípio da competência. Eu tenho a receita e o custo correspondente. Os dois estão alocados lá. Certo? Tá claro, pessoal? É a mesma coisa que acontece na depreciação. Olha só. Se eu comprei uma máquina, essa máquina vai gerar quanto de receita para mim? Dá para saber? Até dá. Mas não me interessa isso, quanto vai gerar de receita. O fato é que ela vai gerar. Porque senão eu não vou considerar como ativo, correto? Se eu tenho algum bem que não vai gerar benefícios econômicos futuros, eu não vou considerar como ativo, certo? Bom, essa máquina vai me gerar benefícios econômicos futuros. Por quanto tempo? Se ele vai gerar uma receita por 5 anos, eu devo ter um custo correspondente durante, ou seja, está aqui, ó. Então, teoricamente, essa máquina está gerando para mim X de receita, eu não sei exatamente quanto é essa receita, mas eu vou alocando o custo em contrapartida à receita dentro da minha vida útil. Isto é depreciação. Vocês aprenderam errado na faculdade, né? Isto é depreciação. Tá? Tá claro o conceito ou não? Querem ver outra coisa? Depreciamos terreno ou não? Sim ou não? Tudo bem. Por que vocês não depreciam terreno? Qual foi o conceito que vocês aprenderam lá no colégio ou na faculdade? Não depreciamos terreno por quê? Oi? Terreno não depreciamos porque geralmente ele valoriza.
O terreno não desvaloriza, é isso? Depende. Pega os terrenos que foram construídos ao lado do Carandiru 2, lá em Itaquera. Não é o estádio do Corinthians lá? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Ou seja, os caras construíram a máquina de Xerox. Aquilo é uma máquina HP de uma impressora, não é igualzinho uma impressora. Eles valorizaram os terrenos. Na verdade, houve uma valorização lá. Não houve uma valorização? Sim, porque construíram o estádio, você teve melhorias. Agora, poderia acontecer o oposto. Eles poderiam construir um presídio, efetivamente. Ou um lixão, né? Isso em qualquer área, tá, pessoal? Pode construir lá um aterro sanitário. Isso tem a tendência de perder valor, tá? Agora, isso não é fator para a gente depreciar ou não o terreno. Tem situações que a gente deprecia terreno, tem situações que não. Olha só, a gente não pode pensar na depreciação de um terreno, assim, não fazemos depreciação de um terreno, não depreciamos porque ele só valoriza. Qual a tendência do valor de um imóvel? Valorizar ou desvalorizar? A tendência é sempre valorizar, não é isso? E por que a gente deprecia, então, o imóvel e não deprecia um terreno? Não. Ou seja, vejam que não há relação entre a valorização. O terreno, nós não depreciamos. Por exemplo, imaginem esse prédio aqui. Ele está em cima de um terreno aqui, correto? No balanço, provavelmente deve estar construção, prédio e terreno separado. Bom, daqui a amanhã eu posso demolir esse prédio, mas o terreno continua lá, correto? Daqui a amanhã nenhum de nós vai estar aqui, todo mundo morreu, mas o terreno continua aqui. Nós não depreciamos terreno, porque terreno não tem vida útil definida. Como é que você pode depreciar alguma coisa que não tem vida útil definida? Não tem nada a ver com valor que desvaloriza, nada disso, tá? Aí sim fomos surpreendidos novamente, né? Por isso que eu falo, tem que estudar na Legale, pessoal, tá? Terceiro semestre, eu falo isso para os alunos saem daqui sabendo exatamente isso. Agora, em que situações eu deprecio o terreno? Olha só, primeiro, eu posso exaurir o terreno, certo? O conceito é praticamente o mesmo da depreciação. Vai ter aquela questão da jazida daqui a pouco, que lá ele também trata da exaustão. Então já estou me adiantando aqui porque o conceito é o mesmo. Eu vou exaurir. O que é exaustão? Exaustão. Primeiro, vamos pensar no conceito de exaustão. Aí eu vou te responder isso. O que é exaustão? Nós vamos sair daqui, são 11 horas, nós começamos às 8h45, certo? Porque eu estava falando com as outras turmas lá. Paramos para o café, vocês estão todos sentados, bonitinho, ar-condicionado. E eu estou em pé aqui, falando, cansado, cheio de varizes, estou todo varizento aqui. Quando eu chegar em casa, eu vou ter que passar a goicocheia para tirar as aranhinhas, as varizes, sabe? Mulherada conhece aí goicocheia, esses negócios aí, não conhece? Enfim, o bagulho tira aranhinha, varizes, esses negócios tudo, né? Oi? Olha só, pessoal. Quando eu chegar em casa, eu vou estar exausto. Eu vou chegar exaurido em casa. No bico do corvo, certo? No fio da rabiola. Só o pó, né? Enfim, quando eu tenho a exaustão, nós estamos falando de itens vivos, animais e itens agrícolas, vamos chamar assim, ativos biológicos, CPC 28, se não me engano. Ativos biológicos. Animais, semoventes, como a gente chama tecnicamente, e terrenos, jazidas, fontes, enfim, tudo isso. Então o terreno, pessoal, se eu tenho um terreno para plantação, eu vou depreciar o terreno? Não, eu vou exaurir o terreno. Por quê? Vai chegar uma hora em que o terreno não vai mais produzir. Ele tem vida útil. Quando você define a vida útil, você tem que depreciar. Por exemplo, eu comprei um terreno para construir um estacionamento. Eu defini que eu vou explorar aquele terreno durante 10 anos. Depois de 10 anos eu vou vender o terreno. Pergunta, deprecio ou não? Claro
Claro que eu deprecio. Eu tenho vida útil, eu vou vender depois de 10 anos, tenho valor residual, tenho tudo, considero normalmente. Quando você tem um terreno numa construção, como é o caso desse prédio, como é o caso das casas de vocês, dos apartamentos, você não tem vida útil. Quando não tem vida útil, você não tem como depreciar. Esse é o porquê da não depreciação. Tá? Tudo bem, pessoal? Então esse conceito é importante aí para vocês entenderem depois os exercícios de depreciação, essas coisas. Tá? Dúvidas? Vocês foram surpreendidos novamente. O meu amigo palmeirense falou assim, ferrou. Né? Você fez aonde? Na Sumaré. Você está finalizando ou já finalizou? Finalizando, muito bem. O Basante não está mais lá, né? Conheceu o Basante? Que foi coordenador? Não? Muito bem. Ele está na Trevisan agora. Fizemos essa, né, pessoal? 7. Bom, pessoal, olha essa daqui, ó. Essa questão aqui, basicamente nós fizemos agora há pouco aqui, não foi? Quando eu dei o exemplo da depreciação. Esse negócio me engana. Olha só, uma sociedade empresária celebrou um contrato de arrendamento mercantil na condição de arrendatária, com as seguintes informações. Vou deixar aqui, tá? Porque o negócio me engana ali toda hora. Nas seguintes informações. Então tem lá, bem arrendado, prazo, não sei o que e tal. Quero saber por enquanto. De acordo com os critérios do CPC 6, arrendamento mercantil, a operação foi classificada como arrendamento mercantil financeiro. Conforme as informações acima, o reconhecimento inicial irá gerar um registro no ativo imobilizado no valor de... Gente, aqui nós estamos falando do CPC 6. Primeira pergunta que eu faço a vocês. O que é arrendamento mercantil? Leasing. Melhorou? Não, porque eu não sei o que é leasing. Você sabe o que é leasing, não? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome mesmo? Janaí. Sabe o que é leasing? Não? Quem não sabe o que é leasing? Quem não sabe o que é arrendamento mercantil? Não precisa ficar receosos, não. Pode levantar a mão para eu saber. Só ele que não sabe? Depois eu explico para você, então, direto, tá? Só ele não sabe. Oi? Gente, vamos lá, ó. Isso é muito importante. Vamos lá. Gente, ó. Questões de leasing cai bastante nas provas do CFC. Toda a prova tem pelo menos uma, duas questões relacionadas a leasing. Tá? Oi? Sempre tem. O CPC 6 cai com frequência nas provas. Então vamos lá, ele está falando ali, pessoal, arrendamento mercantil, é isso? Isso aqui é igual a leasing. Porra, ela está falando, estou na mesma, né? Ou seja, isso aqui é igual a... contrato de aluguel, locação. Tá? Locação. Imóveis, pessoal, não entrem no leasing, tá? Aí, máquinas, equipamentos, veículos. Tá? O imóvel ele é um contrato de aluguel direto. A gente não costuma chamar um contrato de aluguel de imóveis de arrendamento mercantil. Por quê? Aqui, ó, são máquinas e equipamentos. O conceito de mercantil são máquinas, equipamentos, móveis até, computadores. Imóveis não cai nessa classificação, tudo bem? Que, em última palavra, é um contrato de aluguel. Bom, quantos tipos de contrato de leasing nós temos?
2. Ou seja, ele fala aqui, ó, isso aqui é dividido em dois tipos. Operacional e... Gente, isso aqui está no CPC 6, tá? Ó, CPC 6. Tudo bem? Bom, gente, aqui, ó, é importantíssimo saber essa diferença. Essa diferença aqui tem mais do que isso de conceito nessa questão, tá? Então, primeiro nós vamos entender o que é leasing, os tipos de leasing, para saber o tipo de contabilização, para depois a gente responder a questão. Primeiro você precisa saber isso aqui. Qual a diferença entre esses dois leasings aqui? Esses dois contratos, operacional e financeiro? Não sei, é isso? Qual que é a diferença? Depende. Outro o quê? Não. É o contrário do que ela falou, mas a mesma coisa, né? Ou seja, bom, vamos lá, vamos melhorar um pouco o que vocês estão dizendo. Gente, o mais importante nesses dois contratos aqui, ó, nos dois, é a chamada transferência de riscos e benefícios. Então, o conceito de transferência de riscos e benefícios é importante para você identificar aquilo ali. Se ele vai ser leasing operacional ou leasing financeiro, tá? Bom, eu vou falar nisso aqui já. Vamos entender primeiro a contabilização disso aqui. E o que vocês estão falando aí de exercer o direito de compra, que tecnicamente é assim que se diz. Bom, no leasing eu vou falar isso depois, porque isso vai estar ligado a quando eu falar riscos e benefícios, tá? Bom, o contrato de leasing, se a gente pensar em termos de direito de aquisição, você paga um contrato de aluguel e você pode exercer ou não o direito de compra desse bem no final do contrato. Caracteristicamente, isso é o chamado leasing, tá? Bom, eu vou detalhar um pouco melhor isso. Como é que a gente contabiliza, pessoal, o leasing operacional? Como é a contabilização do leasing operacional? Despesa, leasing a pagar. Se o contrato ali é, sei lá, quanto dá o contrato? Nós estamos falando de 48 mil, não é isso? Bom, vamos supor que seja 48 mil e as parcelas não são R$1.000. No leasing operacional, eu ia contabilizar da seguinte maneira. Despesa de 1.000, leasing a pagar 1.000. Vou lá, pago 1.000, no outro mês 1.000, 1.000 e assim vai. Certo? Vou colocando os R$1.000 lá. Eu vou contabilizando mensalmente as parcelas como despesa. Tudo bem? E o leasing financeiro? Como é que eu contabilizo? Débito imobilizado. Aí a pergunta que ele está fazendo ali, ó, e credito o quê? Leasing a pagar no passivo. Mas pelo valor do contrato, não das parcelas. O que ele está pedindo aqui, ó, conforme as informações, o reconhecimento inicial irá gerar um registro no ativo imobilizado de, ou seja, ele quer saber de todos esses valores que ele coloca aqui, qual o número que vai entrar aqui. E qual o número que vai entrar aqui. Mas eu já aviso, aqui é o total do contrato. Nós vamos calcular, vamos entender que esse é o segundo conceito. Mas inicialmente é pelo valor total do contrato. No leasing financeiro. Tá certo? Por que isso acontece? Isso aqui é o seguinte, pessoal, o leasing operacional é muito comum quando você tem impressora ou máquina copiadora lá na sua empresa. Em vez de você comprar uma máquina copiadora, você vai lá e aluga. Não faz um contrato de aluguel? O cara dá manutenção, isso é leasing operacional. O leasing financeiro é um pouco diferente. Também tem para máquinas e equipamentos, mas eu vou dar um exemplo que é bastante comum, que era a aquisição de veículos. Na aquisição de veículos, você ia comprar o carro antigamente, hoje nem tanto, mas ele falava, ó, a gente tem leasing, tem CDC. Né? Vamos lá. A diferenciação desses itens aqui está ligados aos chamados riscos e benefícios. Vocês já ouviram falar desse conceito de riscos e benefícios?
Esse conceito, pessoal, está lá no conceito de ativo, que lá está escrito a palavra controle. Ativo, o conceito de ativo, lá no CPC 26 ou no CPC 0, ele vai dizer o seguinte, acho que é no CPC 26, ele fala o seguinte: ativos são bens e direitos que a entidade detém o controle proveniente de operação passada e que vai gerar benefícios econômicos futuros. Perceberam? Lá ele diz que tem o controle. Em outras palavras, quando você assume riscos e benefícios, você tem o controle. Se você tem o controle, você tem um ativo. Se você não tem o controle, você não tem um ativo. Simples. Vamos melhorar, porque ainda falta um pedacinho. Olha só. O que significa deter riscos e benefícios? O palmeirense está olhando e falando assim, puta, não foi isso que eu ouvi lá, não é isso? É isso que você está pensando, não? Olha só. Eu vou dar 2 exemplos de carro. Eu posso alugar um carro, certo? Vou ali na Rent-A-Car, Localiza, Budget, qualquer uma dessas aí, dólar, e alugo um carro lá. Não posso fazer isso? Bom, ou eu posso comprar um carro fazendo lá o chamado leasing financeiro, não é isso? Vamos ver a diferença das características desses itens. Eu fui na Localiza, aluguei um carro, fiz um contrato por 2 anos. Eu vou ficar com o carro durante 2 anos. Isso é comum nas empresas, tá? Não tem a diretoria? Em vez dos caras comprarem os caras fazem leasing. Pega lá carro para toda a diretoria, fica 2 anos, renova a frota e tal. Quando você tem um carro nessas condições de aluguel, veja, contrato de leasing, arrendamento mercantil, CPC 6. Fui lá, fiz o contrato de aluguel por 2 anos. Quem tem os benefícios pelo uso do carro? Eu tenho benefício pelo uso do carro? Tenho. Estou usando o carro, está atendendo minhas necessidades. Eu tenho benefício, não tem? A locadora, ela tem os benefícios pelo uso do carro? Não? Tem. Eu estou pagando todo mês o aluguel. Ela tem o benefício, tá certo? Ela não tem o benefício... Veja, o uso do carro é meu. Eu estou com a posse do carro. Né? Mas ela tem o benefício que eu estou pagando a mensalidade, estou pagando o aluguel. Agora, quem detém os riscos no caso de uma locação? Eu ou a locadora? Vamos pensar. Quem tem que pagar a IPVA? Locadora. Então é risco dela. Quem tem que fazer o seguro? Locadora. Eu estou andando na rua, pararam, perdeu o Playboy, desce do carro, roubaram, levaram o carro embora. Outro dia aconteceu isso. Eu falei, não, também sou corintiano. Ah, então beleza, Brincadeira, os corintianos vão achar ruim aí comigo, né? Brincadeira. Olha só, aí o cara roubou o carro. Ela até tá brava que ela é corintiana. Roubaram o carro. Quem assume o risco, eu ou a locadora? A locadora. Então qual risco eu tenho com esse carro? Eu só vou assumir o risco, claro, se eu tiver numa condição inadequada, dirigindo bêbado, ilícito, né? Ilícito. Dirigindo bêbado, fugindo da polícia, enfim, essas coisas, né? Então, se eu cometer um ilícito, eu assumo o risco, aí é diferente. Mas aí você assumiu porque você quis. Mas no uso normal, o que acontece? Quem assume risco? Pergunto, quem detém o controle, eu ou a locadora? É ativo de quem? Meu ou da locadora? Da locadora. Tá claro? Então, por isso eu só tenho despesa com aluguel, ou aluguel a pagar, leasing a pagar, só a prestação do mês, porque eu posso cancelar o contrato a qualquer momento. Aí tem a chamada opção de compra. A opção de compra é o seguinte, usei o carro por 2 anos. Lá no final do contrato, eu posso exercer o direito de compra. Eu vou comprar o carro por 1%, 2% do valor original dele. 3%, depende um pouco do contrato, tá? Ou seja, um valor bem irrisório. Comprei o veículo, a partir daquele momento, depois de 2 anos, quem detém o controle? Aí ele passa a ser meu imobilizado, tá certo? Bom, tá claro, gente? Ali, ó, no financeiro, fui lá, comprei, fui numa concessionária, comprei um carro. Fiz o negócio com a concessionária, a operadora de leasing, a financeira foi lá, tal, aprovou minha ficha, peguei o carro. Pergunto, eu tenho benefício pelo uso do carro que eu comprei lá na financeira? A financeira tem benefício pelo uso do carro? Sim, porque eu estou pagando.
Quem detém os riscos pelo uso do carro? Eu ou a financeira? Eu. Quem paga IPVA? Quem tem que fazer manutenção, seguro? Quem tem o controle? De quem é o ativo? Meu ou do banco? Ó, pessoal, vejam. Então, olha o que vocês estão falando. Cuidado. Cuidado, porque assim, lembre-se do conceito. Por isso que eu disse que o conceito é importante, tá? Neste caso, gente, o ativo é meu. Isso é o leasing financeiro. Porque eu tenho o controle, eu assumo riscos e benefícios. Nesse caso, no início do contrato, eu já lanço como imobilizado e o contrato total a pagar. Eu já faço isso no início do contrato. Por quê? Vários motivos, olha só. Aqui eu disse que você exerce o direito de compra lá no final do contrato, não é isso? Quando você faz o leasing financeiro, gente, na assinatura do contrato, você já exerceu o direito de compra. Então não tem dúvida que aqui você está fazendo um financiamento. Aqui tem um outro conceito que é essência sobre a forma, tá? O leasing financeiro, pessoal, antes da 11638, antes da lei 11638, ele era considerado despesa, como aquele outro item lá. Por quê? Porque nós não levávamos em consideração no Brasil a essência sobre a forma. Nós trabalhávamos sempre com a forma. Todo mundo sabe o que é a essência sobre a forma? Eu vou explicar para vocês entenderem bem esse caso, pessoal, porque na maioria das questões pede-se o conceito de essência sobre a forma, tá? Esse conceito ele cai em todas as questões. Aqui, ó, foi o primeiro item, basicamente, lá atrás, tá? Isso lá na Inglaterra, quando foi se discutir essência sobre a forma. E aí surgem esses dois itens de contrato aqui. Bom, no caso do leasing financeiro, eu já exerço o direito de compra na assinatura do contrato. Se vocês olharem o carnê, para quem tem esse tipo de operação, você vai ver que lá fala contraprestação e valor residual. Você já está pagando os dois. Então, na essência, eu tenho um financiamento, embora a forma diga que é um contrato de aluguel. Tá? Aí, vocês falaram o seguinte, o carro é meu ou do banco? Não depende, o carro é meu. Aí vocês vão falar, mas espera aí, no documento aparece o nome do banco, não é isso? Mas pergunto, meu querido, o carro é meu ou do banco? É meu, não é do banco. Sabe por que o banco coloca o nome dele no documento? Porque aí é o seguinte, é o que você falou, só complementando o que vocês falaram. Perguntei na primeira vez, é meu? Vocês falaram, não, se você não pagar é do banco. Aí vocês falaram, se eu não pagar. Ativo é algo passado. A partir do momento que eu deixar de pagar e o banco tomar, ele deixa de ser ativo. Mas isso é se. Se é futuro. Contabilização é passado. Tá? O banco coloca o nome dele lá, por quê? Porque o bem ele é dado como garantia do financiamento. Então, se ele coloca o seu nome, o que você pode fazer? Vende o carro. No leasing eu posso vender o carro? Posso. Pagando uma certa quantidade eu posso, mas eu não vou simplesmente falar para ela e vender. Eu tenho que ir lá na financeira e falar, eu vou vender o carro para ela. Vai aprovar a ficha, ou quito o contrato, tá? Ou tem a quitação do contrato, aí você pode fazer. Porque na verdade você quita e transfere. Ou eu vou com ela lá na financeira, a financeira vai dar anuência, aí a financeira vai pegar o meu contrato e transfere para ela, se aprovar a ficha dela. Pode isso? Pode, isso pode. Não é tão simples, é burocrático, mas pode. Tá? Então vejam, pergunta, o carro é meu ou da financeira? É meu. Isso é leasing financeiro, tá? Leasing financeiro. Muito bem, olha só. Aqui, gente, nessa questão e na grande maioria das questões aqui, sempre existe a questão da essência sobre a forma, tá? Nas provas de 2013 tinha várias questões que exigiam conhecimento de essência sobre a forma. Quem nunca ouviu falar de essência sobre a forma? Levanta a mão, por favor. Nunca ouviu falar.
É, bastante gente até. Isso aqui deveria ser coisa corrente, do dia a dia, tá? Fora aqueles que ficaram com vergonha e não levantaram a mão, né? Enfim, gente, olha só. Aqui nós temos tipicamente o caso de essência sobre a forma. Aqui, ó, tanto na forma, nós estamos falando de um contrato de aluguel, não é isso? Na essência, nós estamos falando de um contrato de... Aqui, na forma, o contrato fala que é leasing, que é um arrendamento mercantil. Então, na forma, é um contrato de aluguel. Mas na essência, ele é o quê? Financiamento. Essência sobre a forma é o seguinte, isso está lá no CPC 0, tá? Ele diz assim, nós devemos fazer os registros contábeis prevalecendo a essência da operação sobre a sua forma jurídica. O oposto do jurídico, tá? Os advogados, a justiça, eles trabalham com a forma e não com a essência. Porque eles têm que ver a forma, tem que ter a prova. Se você não tiver, ele não vai poder fazer o julgamento. Enquanto que a contabilidade, a gente tem que ter a forma, mas a gente tem que contabilizar e registrar de acordo com a essência. Aqui é o seguinte, olha, o exemplo que eu dou bastante, e para vocês não esquecerem isso, dificilmente eles vão pedir aqui o conceito de essência sobre a forma. Eles não vão pedir isso na prova. Eu não vi em nenhuma delas, tá? Eles não pedem isso. Mas eles pedem questões que, se você não souber, você tem dificuldade de responder, tá? O exemplo bastante comum, qual é, minha querida? Fala agora. Pensem num travesti, tá? Na hora da prova, lembrem de um travesti. Por quê? Eu usei esse exemplo num outro treinamento, aí semana retrasada estava num treinamento, o aluno veio me agradecer. Falou, ó, professor, pô, o senhor falou aquele negócio do travesti, na hora que eu estava fazendo a prova lá, eu até dei risada, tinha uma questão, lembrei na hora, mas comecei a rachar o bico na prova, mas acertei a questão. Quando você olha para um travesti, vocês veem o quê? A forma. É a mesma coisa, qual é o seu nome? Posso? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ezequiel. Ezequiel. Eu vou usar o Ezequiel como exemplo, tudo bem? Oi? Não. Quando a gente olha para o Ezequiel, nós estamos olhando a forma. Na forma ele é o quê? Um homem. E na essência? Qual é a sua essência, Ezequiel? Homem. Quero acreditar que seja homem. Também, se não for, tem algum problema? Não. O ruim é quando eu estava no outro treinamento, eu falei, tá, tinha dois assim, né? Dois rapazes, eu falei assim, olha, que vocês veem a forma de homem. E na essência, o amigo dele do lado, é homem, professor? É homem, é homem. O cara não deixou nem responder, cara, o cara não deixou responder, já respondeu na hora. Você estava nesse dia, não estava? Então, você estava lá, não foi? O cara foi incisivo. É homem, o cara falou rápido, foi no auditório isso lá, não foi? Foi no auditório. Meu cara falou na hora, não deu nem tempo, nem respondi, o cara é homem. Eu falei, pô, tá sabendo, hein? Ai, caramba, aquele dia foi muito engraçado. Olha só, pessoal. Então, quando a gente pensa na essência sobre a forma, pensem num travesti. O travesti, ele tem bem essa característica, que é o seguinte, você está vendo a forma de uma mulher, não é isso? Mas na essência é o quê? Não sei, é homem? Na essência, ele é homem. E é isso mesmo, tá, pessoal? Na forma, é uma forma de mulher, é a forma física, é o que você enxerga. É a mesma coisa quando você olha um contrato. O contrato é o que você está olhando ali, o que você está vendo. Mas é a essência, o que tem ali por trás. Num contrato desse tipo, muitas vezes, a gente tem que levar em consideração isso aqui. Embora o contrato está dizendo que é um contrato de aluguel, mas a gente tem que ver. Estou transferindo riscos e benefícios? Então, na essência, é um financiamento. Tá? Então, você tem a essência do financiamento. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por exemplo, tem muitas empresas aí que vão contratar funcionários, aí fala assim, não, ó, é o seguinte, você quer trabalhar comigo? Beleza, vem. Só que assim, você abre a sua pessoa jurídica e você emite nota. Na forma, nós temos um contrato de prestação de serviços, mas na essência é funcionário CLT. Certo? Como é que nós deveríamos fazer o registro contábil? Conforme funcionário CLT. Muitas vezes a gente não faz. Na grande maioria das vezes, principalmente escritório de contabilidade, até grandes contabilidades aí de empresas, tal, o pessoal acaba não fazendo, mas está errado. Isso é essência sobre a forma. O registro tem que ser considerando a essência e não necessariamente a forma. Tá? Tá claro aqui, pessoal? Então, ó, matamos aí essa questão.
Não, porque ainda nós temos outro conceito aí, ó. Agora é que vem outro conceito para resolver a questão. Mas ela está falando assim, puxa, ainda não vamos resolver, mas depois que vocês sabem isso e souberem o que eu vou falar para vocês aqui, você vai resolver qualquer questão desse tipo, tá? Porque isso é bem fácil, qualquer criança abrir, qualquer criança reconhece. Olha só. Qual a alternativa aqui, pessoal? Ele está falando, ó, valor do bem, o bem arrendado, máquina. Prazo de arrendamento, 48 meses. Valor mensal das prestações, 1.000. Valor residual, 1.200. Lá no final dos 48 meses. Valor presente das prestações, mais valor presente do valor residual, 38.700. Valor do bem no mercado para a compra à vista, 39. Qual a alternativa? Como é que nós... A, B, A... estamos aí misturados. Falaram A, B aqui. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Temos um C, temos um D. A também. A também. Quem dá mais? Isso, olha só, pessoal. Alternativa A. Alternativa A. 38.700. Agora fica a pergunta. Por quê? Não. Não é porque inclui valor residual. É o seguinte, o conceito, gente... Este conceito que eu vou falar aqui vale para leasing, vale para imobilizado, vale para estoque, tá? Vale para uma série de itens do ativo. O conceito de registro para o ativo, no caso nessa questão que ele está pedindo ativo, é assim, ó, nós vamos fazer o registro, o registro, como dizem, né? Fazer o registro contábil, considerando valor justo ou valor presente dos dois o menor. Sempre? Sempre. Valor, lembra aquela vez que saiu confusão na sala de vocês? Um professor falou que era o maior e não sei o que, era o menor. Valor justo ou valor presente dos dois o menor. Certo? Então, olha só. Qual é o valor futuro desse contrato? 48 mil, certo? Ele dá a opção de 48 mil lá, C, ó. Então eu não posso registrar por 48 mil aqui, posso? Não, porque o meu bem não é, o valor do meu bem dessa máquina não é 48 mil. O valor do bem é outro. Porque os 48 mil eu estou embutindo juros. Eu não vou colocar juros nesse imobilizado. Pelo menos nesse aqui não, tem alguns que a gente coloca, tá? Aí você tem o chamado custo de capital, ou custo de empréstimo, na verdade. Não é esse caso aqui. Valor residual, 1.200. Aí ele fala, ó, valor presente dos 48 e já considerando os 1.200. Quanto que dá? Então esse é o valor presente, ele já te dá, você não precisa calcular. Tem exercícios, pessoal, que você precisa fazer o cálculo. Esse aqui não precisa, tá? Ele já te dá o valor presente. E qual o valor justo? Ó, valor de mercado para compra à vista. A princípio, ele não está dizendo aqui valor justo, mas ele está dando esse conceito. Então, é dos dois o menor, 38.700. Viu? Tinha mais esse conceito. Quem tinha acertado essa questão aí? Sabia bem o conceito ou não? É fundamental saber esse conceito, senão tem várias questões que pedem isso. Tá? Olha essa daqui, pessoal. Dúvidas? Tranquilo aí, minha querida? Suave? Tranquilo, pessoal? Suave na nave ou osso no sal grosso? Osso no sal grosso? É, meu. Bom, gente, seguinte. Pessoal, olha só. Bom, vejam essa questão aqui. É uma questão que fala de estoque, tá certo? Basicamente operações de estoque e outras coisas mais. Vejam que essa questão é muito parecida com aquela anterior que nós fizemos, ó.
Uma sociedade realizou as seguintes transações. O que o exercício pede? Com base nos dados apresentados, o lucro bruto apurado em dezembro, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, ele está pedindo exatamente a mesma coisa que a outra questão pediu. Certo? A gente consegue resolver isso aqui direto, ou vocês têm que montar a DRE e tal? Dá para fazer direto. Agora que vocês pegaram a técnica, né, pegaram a técnica de fazer o mais e menos, fica mais fácil. Venda de mercadoria à vista, entregue em dezembro. Bom, vamos lá, mais, certo? Venda de mercadoria a prazo, entregue em dezembro. Venda de mercadoria à vista a serem compradas e entregues em janeiro. Gente, olha só. Aqui, pessoal, ó, por isso é importante os conceitos. Nós não devemos considerar os 10 mil. Por quê? Princípio da competência. Aqui, ó, nós transferimos riscos e benefícios. A receita deve ser reconhecida, CPC 30. A receita deve ser reconhecida quando nós transferimos riscos e benefícios. Quando a gente pega aqueles riscos e benefícios, naquele conceito que eu falei para vocês, e a gente passa ele para o terceiro. Nesse item aqui, nós passamos ele para o terceiro? Não. Isso vai acontecer no ano seguinte. Outra coisa, nós recebemos esse valor, não recebemos? Logo, isso aqui é adiantamento, está no passivo. Isso aqui é passivo. Então, ele não entra como receita. Tá claro, pessoal? Dúvidas? Vamos lá, quanto nós temos de receita? Então, nós estamos falando que isso aqui é mais, isso aqui é mais, tá certo? Aí ele fala o seguinte, ó, considere a alíquota de 10% para o cálculo dos tributos incidentes sobre as vendas. Qual a nossa receita? 110. Consequentemente, qual os nossos tributos? Então, anota do lado aqui, ó, 11 mil. Certo? Esse 11 mil é mais ou menos? Menos. Ele diminui o lucro bruto. Aí, ó, a empresa apresentou os seguintes dados, na sequência. Nós temos estoque inicial, custo e estoque final. Esse aqui é para apurar o CMV. Estoque inicial de mercadorias. Ele aumenta ou diminui o nosso lucro bruto? Diminui. Diminui o lucro bruto. Ele aumenta o custo, consequentemente diminui o lucro bruto. Mais ou menos ali? Menos. Custo de aquisição das compras de mercadorias? Menos. Ele diminui o lucro bruto. E por último, nós temos estoque final. Mais ou menos? Mais. Façam uma sominha. Vê lá agora se você consegue. Pegou o raciocínio. Fácil, não é? Gostaram dessa técnica aí do mais e do menos? Ajuda, né? Na hora que você vai fazer, putz, isso aí. Só que é o seguinte, gente, para usar essa técnica ajuda muito, mas você precisa pensar, tomar cuidado aqui, né? Na hora que você está pensando nos itens, exato. Vocês viram que se eu não tiver o conceito aqui de competência, você erra isso aqui. Isso aqui você erra. Chegou? Baba? Fácil? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Bom, aqui, ó, na resolução, vejam. Ele vai explicando aqui e tal, né? Ó, ele fala aqui, ó. Aquilo que eu falei da CPC 30, da receita, ele explica aqui os itens para você reconhecer a receita. Então, a explicação está detalhada aqui para depois vocês estudarem. E ele monta aqui a resposta. Alternativa C de dado. Passo. Vou passar. Olha essa questão aqui, ó. Essa daqui é aquela de exaustão. Ó, questão número 9. Gente, vocês vão ver no comentário aqui depois, que é assim, pelas provas que eu tenho visto, é a primeira questão que ele fala aqui de exaustão.
Então, isso aqui assustou muita gente. Pô, o cara falou exaustão. Pô, nem na faculdade o professor fala de exaustão, caiu exaustão aqui. Exaustão, amortização e depreciação, assim, é algo comum nas empresas, não é algo de outro mundo. É que normalmente a gente tem como exemplo na faculdade, pega mais a depreciação. Mas a forma de exaustão, de cálculo, é basicamente a mesma da depreciação. Você pode ter algumas coisas diferentes, porque aqui nós estamos falando de ativos biológicos, aqui você está falando de uma jazida, exploração. Então você pode ter alguma diferenciação, mas via de regra é igual, não tem segredo. Ó, em 2013, uma sociedade adquiriu um terreno à vista para a extração de minério. Olha só aquela questão, ele adquiriu um terreno e ele está exaurindo. Tá vendo? Então não é, não, terreno não. Depende o uso do terreno. Ó, com relação à aquisição, os seguintes dados foram apresentados. Dá uma série de dados. Gente, eu vou detalhar, vou olhar, vou perder 2 minutos entendendo aquilo ali? Não, vou ver o que o exercício pede. Ó. Em agosto foram explorados 3.000 metros cúbicos. A empresa utiliza o método das unidades. Acabei de mostrar para vocês como é o método das unidades produzidas, certo? Para cálculo da exaustão. Conforme as informações acima, é correto afirmar que o valor do custo da exaustão em agosto é de quanto? Como é que a gente vai calcular isso aí? Qual o valor do bem? Qual o custo de aquisição? Muito bem. Qual o nosso valor exaurível? Por que exaurível? Porque é o número que vai ser a base da nossa exaustão. Eu tenho valor residual, não tenho? Ó, valor residual, quanto que dá? Muito bem. O valor que vai ser base da minha exaustão, né? O valor exaurível aqui é 1.800.000. Perfeito. Então, esse é o custo que eu devo considerar para fins de cálculo de exaustão. Agora, o que ele fala lá? Para ficar fácil, ó. Eu tenho quanto eu vou explorar no total? Então eu tenho 1.800.000 reais para, eu tenho aqui para metros cúbicos, eu tenho 250 mil, não é isso? Desculpa, 200, 250 é o total, tem razão. 200, né, ó, 200 é o total, mas como eu vou usar só 5 anos, tem um certo período, não é isso? E aí, qual o valor do meu metro cúbico ali? Vamos ver se eu estou fazendo certo, né? Quanto dá? R$ 9,00. R$ 9,00 por metro cúbico, é isso? Muito bem. Agora, quanto nós exploramos naquele mês? Vezes 3.000 dá 27.000. O mesmo cálculo que a gente fez agora há pouco. Tá? Olha só a resolução. Alternativa B. Bem simples, não é, pessoal? Olha só, ó, ele fala aqui, ó, vida útil, tempo de extração. Eu usei isso aqui para alguma coisa? Não usei para nada isso aí. Para essa resolução, não. Poderia até usar se ele pedisse outra coisa, mas para esse caso aqui, não precisou. Não foi necessário. Fácil ou não? Difícil. Difícil? Que unidade você estudou? Você viu aula com a Magali? Eu cheguei a cedo e preciso pegar minha carteira de volta. Eu cheguei, me deram até o crachá já, mas eu saí. Nem assumi as aulas. Oi? Eu assumi a coordenação na Trevisan, sou coordenador agora na Trevisan. Não, sou professor aqui, coordenador lá da Trevisan na graduação e na pós, lá e aqui. Oi? Mas é que professor ganha pouco por isso, então... É que é o amor, né? É o amor. Pronto, pessoal? Fácil, né? Vamos lá, próxima. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo? Facinho, né?
Gente, olha, diga, Maristela. Da onde saiu os 9? Bom, pessoal, a pergunta que ela está fazendo é o seguinte, nós chegamos em R$9 aqui, não é isso? Ela está perguntando, de onde saiu esses 9? Então é o seguinte, ó, nós temos o custo de aquisição menos o valor residual. Então nós temos o valor exaurível nesse caso, é o que nós vamos utilizar como base para cálculo da exaustão. Bom, quantos metros cúbicos eu tenho de capacidade nessa jazida? 250 mil metros cúbicos. Mas eu vou usar durante 5 anos só e vou explorar quanto? Dos 250 mil, eu só vou explorar o meu total dentro desse período é 200 mil metros cúbicos de exploração. Aí o que eu faço? Eu vou saber o meu custo unitário de exploração aqui, ó. 1.800.000 dividido por 200 mil. Aí você sabe o unitário, multiplica por 3.000, os 27. Tá? Vamos lá, gente. 10. Bom, olha só. Aqui é uma questão de fluxo de caixa. O fluxo de caixa é fácil, certo? Não é fácil o fluxo de caixa? Que é isso, pessoal? O fluxo de caixa é mó baba, melzinho na chupeta o bagulho, mano. Fácil. Qualquer criança brinca, qualquer criança calcula. Não é assim? Olha. Gente, quem aqui de vocês faz com tranquilidade um fluxo de caixa? Quem faz... Assim, quem faz mais ou menos? Quem faz ainda com uma certa dificuldade, mas faz? Quem não consegue, não sabe, não viu, não aprendeu suficientemente bem? A maioria. O restante nem sabe o que está fazendo aqui, é isso? Ó, gente. Ó, pessoal. Fluxo de caixa, vocês vão aprender e vão, assim. As normas do fluxo de caixa estão no CPC 3. CPC 3. Bom, a dica para vocês estudarem depois com mais calma o fluxo de caixa. No meu material, eu vou passar o site aqui daqui a pouquinho, tá? Lá está disponível para vocês, vocês vão poder pegar os slides, que é um resumo lá do CPC, mas claro que tem que ter explicação, né? É fácil fazer o fluxo de caixa? Não. É difícil. Nós ficamos um tempão fazendo lá na faculdade, não foi? Enfim, agora, vocês podem estudar pelo FIPECAF. O FIPECAF ele tem um capítulo lá de demonstrações que ele mostra como é que faz o fluxo de caixa. Mas, via de regra, tá? Nós precisamos de 6 conceitos básicos para fazer o fluxo de caixa. São os 6 principais conceitos para aplicação aqui e resolução dessas questões. Tá? Quer ver? Olha só. Nessa questão aqui, o que ele está pedindo? Ó, demonstração do fluxo de caixa. Ó, na elaboração do DFC, classificam-se como atividades de financiamento. Então, o que você precisa saber aqui? O que é atividade de financiamento e quais são essas atividades. Se você sabe, você consegue responder. Se você não sabe o que é atividade de financiamento, vai ter que chutar. Tá? Bom, gente, vamos lá. Os conceitos fundamentais, principais para resolver fluxo de caixa. Primeiro deles, 2, que é você saber os métodos. Métodos, quais são? Métodos, direto e indireto. Vamos falar do método direto. Qual é, ou o que é, como se faz, como se demonstra o método direto? Como é que é, pessoal? Método direto. Fala, minha querida, você aí que está no meio do caminho, com a mão na boca, diga lá. Qual é o seu nome? Juliana. Sabe, Juliana? Ajudem a Juliana.
do livro Razão? Bom, mais ou menos, vou melhorar. Poderia ser, não, poderia ser. Ó, gente, o método direto, se você for lá o CPC, ele vai falar o seguinte, a definição lá no método direto, ele vai falar assim, ó, método direto é aquele pelo qual devemos registrar as operações de entrada e saídas pelo valor bruto, ponto. O CPC fala isso só. Não dá para entender exatamente qual é o conceito, né? Bom, então, ó, o método direto, ele é o método que você, para elaborar o fluxo de caixa, você tem que fazer duas considerações. Primeiro, você vai registrar no fluxo de caixa somente aquilo que foi efetivamente pago ou efetivamente recebido. Se você tem algum lançamento contábil que não envolveu diretamente o caixa, não vai entrar no fluxo de caixa. Tá? Esse é o método direto. Tudo bem? Ó, seria algo... Deixa eu falar os outros métodos, porque senão eu ia dar um exemplo aqui, mas aí eu vou misturar os conceitos, vou adiantar alguns conceitos, né? Então, por exemplo, é como se você pegasse o seu razão contábil, como ela falou. Qual é o seu nome? Como? Fabrícia. Como a Fabrícia falou, ou, além do razão contábil, se eu pegasse, por exemplo, o meu extrato bancário, ele não tem lá as entradas e saídas. Se eu pegasse todas aquelas entradas e saídas e fizesse a classificação no fluxo de caixa. É como se eu fizesse isso. Então, o método direto vou diretamente nas partidas dobradas, nos lançamentos, nos meus caixas equivalentes de caixa e classifico dentro do fluxo de caixa. Esse é o método direto. Tá? Vai ser registrado e considerado somente aquilo que efetivamente foi pago ou recebido. Tudo bem? E o indireto? O método indireto, ele já diz, ele é indireto. Então, pressupõe-se que, embora você tenha lançamentos contábeis que não estão envolvendo diretamente o caixa, mas todos os lançamentos, indiretamente, eles vão afetar o caixa. Não sei se ficou claro. Por exemplo, ó, tem uma questão aí, se não me engano, mais para frente, que fala disso, não tem? É nessa prova, que tem um quadro aí, grande de fluxo de caixa. Vejam se é. Se for, eu prefiro passar para aquela questão. Então, eu não lembro. É na outra? É. Então tá, é na primeira prova. É na prova número 1. Oi? É esse aí. Que questão que é? Ah, não. Essa é a prova 1? Não, não, não. Tem que ser nessa daqui. Então deixa. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui essa questão na prova 1 fica fácil de visualizar a diferença, tá? Bom, então o método indireto funciona da seguinte maneira, olha só. Se eu constituir capital, então eu coloquei dinheiro no caixa 1.000 e coloquei capital social 1.000. Pergunto, afetou diretamente o caixa essa operação? Bom, então se eu fosse fazer um fluxo de caixa, essa operação entraria no meu fluxo de caixa? Sim, beleza. Agora eu vou fazer uma outra operação. Isso aqui então é o momento 1, tá? Vou fazer aqui no mês 2, uma outra operação. Claro que esses saldos continuam, tá? Aí nessa segunda operação, se eu fosse montar aqui, qual seria o meu fluxo de caixa? O meu saldo final de fluxo de caixa? 1.000. Aí nesse mês aqui, ó, eu comprei estoque, sei lá, gastei 500 e fornecedor 500. Tá? Vou fechar o meu fluxo de caixa nesse momento 2. Estou considerando tudo, tá? A sequência. Qual é o meu fluxo de caixa líquido aqui? 1.000. Por quê? Essas operações influenciaram o caixa? Sim ou não? Não. Essa aqui influenciou o caixa? Sim. Então, se eu estivesse fazendo pelo método direto, quanto daria, considerando tudo, pelo método direto, qual seria o meu fluxo de caixa líquido? Se eu fizer pelo método indireto, qual seria o meu fluxo de caixa total? 1.000. 1.000. O resultado dos dois tem que ser exatamente igual. Tá? O resultado dos dois é exatamente igual. Tá certo? Muito bem, gente.
Nosso amigo ali falou assim, como, né? Vamos ver, vamos avançar nos outros conceitos. Eu vou deixar esses razonetes aqui, depois eu monto o fluxo de caixa com esses 4 itens, vocês vão perceber isso daí. Bom, o segundo item que nós temos que entender, os outros 3 conceitos, são as atividades. Operacionais, investimentos e financiamentos. Essas 3 atividades aqui. O fluxo de caixa ele é sempre montado nesta ordem, tá? Lembrando o seguinte, a parte do resultado do exercício, o lucro, né? Ele é o quê? Qual atividade? Operacional. O resultado do período é operacional. Ele compõe o operacional aqui, tá? Tudo bem? Então vamos lá, gente. O que são atividades operacionais? Atividades operacionais são aquelas que estão ligadas à principal fonte geradora de receita da empresa. Então, qualquer atividade, qualquer contabilização, qualquer registro que você fizer, se ele estiver diretamente ligado, diretamente não, mas se ele estiver ligado à geração de receita da empresa, ele é uma atividade, por exemplo, pagamento de salário dos funcionários, operacional. Pagamento de impostos, pagamento de fornecedor, compra de mercadorias, adiantamento de salário, férias, 13º, tudo que está ligado à operação diretamente, tá? A principal fonte geradora de receita da empresa. Tudo bem? Isso é operacional. O que são investimentos? Todos os itens que você adquire com vida útil superior a 1 ano, esses itens vão estar no longo prazo, realizável a longo prazo, e investimentos, imobilizado e intangível. Então, esses itens que têm vida útil superior a 1 ano, nós consideramos de investimento. Esses investimentos, pessoal, é bom lembrar o seguinte, quando eu adquiro um imobilizado, por exemplo, é um investimento, certo? Ele saiu caixa, não é isso? A aquisição consumiu caixa. Quando eu vendo essa máquina, essa venda gerou caixa, tá certo? Mas está dentro de qual grupo? Investimento. Quando o bem entra como investimento, a sua venda, a sua realização é investimento também. Tá claro isso? Isso é importante, porque tinha uma questão aqui que ele fala, a entrada de mobilizado, depois a venda. É investimento, tá? E o que é financiamento? Prestem atenção que o que eu vou falar agora responde a questão ali. Aí é só pensar naquelas questões ali. Financiamento, a gente considera como atividades de financiamento aquelas atividades que aumentam a quantidade, aumentam o patrimônio líquido da empresa ou proveniente de aumento de capital, ou seja, proveniente de aumento de dinheiro dos sócios, tá? Ou aumenta o seu nível de endividamento. Então, tudo aquilo que é empréstimo, financiamentos, leasing, ou seja, tudo aquilo que você pegou recurso emprestado ou você fez para conseguir recurso emprestado é financiamento. Certo? Tudo bem? E, por último, o último conceito que a gente tem que saber é o que nós consideramos como caixa e caixa equivalentes de caixa. Bom, o que é caixa? É o dinheiro que você tem na sua gaveta, é o dinheiro líquido e certo ali na sua mão, certo? Para os conceitos do CPC, a conta corrente, a conta bancária também é considerado caixa. Tá? Então, quando a gente fala caixa, caixa e bancos, conceitualmente falando, é tudo caixa. Tá? Porque o dinheiro não está fisicamente com você, mas você saca a qualquer hora, não tem restrição nenhuma. Tá certo? Se transfere pela internet, enfim. Então, hoje a gente chama de caixa também. Claro, contabilmente nós vamos separar no balancete, tá? Mas conceitualmente a gente chama de caixa. Tudo bem?
E o que são equivalentes de caixa? Eu diria o seguinte, é aquilo que não é caixa, mas é como se fosse, certo? Tem a mesma característica. Bom, para ser equivalente de caixa, ele tem que ter algumas características. Primeiro, altíssima liquidez. Você tem que conseguir transformar ele em dinheiro rapidamente. Prazo de vencimento não superior a 3 meses, 90 dias. Então ele tem que ser de curto prazo. Rápida conversão em dinheiro e não pode ser superior a 90 dias. Se ele for superior a 90 dias, você não vai considerar como caixa equivalente de caixa, você considera como investimento. Agora, cuidado com isso, tá, gente? Pelo seguinte, na prática, quando você pensa em equivalente de caixa, aplicação financeira, depende da intenção que você tem com aquela aplicação financeira e não necessariamente do seu vencimento. Se a gente pensar única e exclusivamente no vencimento da aplicação, eu estou olhando a forma. E eu preciso pensar na essência. Ou seja, então vamos supor, eu fiz uma aplicação, fiz um CDB, que vai vencer daqui 6 meses para 180 dias. Eu fiz para 180 dias porque era a melhor opção naquele momento para mim. Me daria o maior retorno. Mas eu vou utilizar esse dinheiro daqui 60 dias. Eu vou utilizar daqui 60 dias. Tá? Essa é a minha intenção. Veja, isso é forma ou essência? Essência. A forma diz que vai vencer dali 6 meses. Pergunto, essa aplicação financeira com vencimento para mais de 90 dias, eu considero como caixa equivalente de caixa ou como investimento? Caixa equivalente de caixa. Essência. A essência é aquilo que você vai fazer efetivamente, e não necessariamente o que o documento diz, que vai vencer dali um prazo superior a 90 dias. Tá claro? Então, nesse caso, precisa tomar um pouco de cuidado. Outra coisa para ser considerada equivalente de caixa é que na conversão, para você transformar aquilo em dinheiro, essa conversão ela não pode ter uma variação de valor muito grande. O que significa isso? Na hora que eu vou resgatar esse dinheiro, que se for uma aplicação, ou se eu desfizer uma determinada operação, eu não posso perder dinheiro. E tem que ser um risco conhecido. Por exemplo, aplicar em ações é equivalente de caixa? Por quê? Porque eu não sei qual o valor que eu vou resgatar, o valor é desconhecido, o valor que eu vou negociar, eu não sei, as ações sobem e descem todo dia, eu não tenho uma expectativa, eu não sei. Então, ações eu nunca vou considerar como equivalente de caixa. Tá? Agora, você vai resgatar o dinheiro. Quando você resgata, está fora do vencimento, você está resgatando antes do vencimento. Eu posso fazer isso? Eu posso resgatar uma aplicação financeira antes do seu vencimento? Posso. O que acontece se eu fizer isso? Não, eu não perco. Eu deixo de ganhar. Eu deixo de ganhar, que é o custo de oportunidade. Não é que eu perco. Até a data da aplicação, eu tenho receita. Dali para frente, claro, ele vai descontar uma taxa de administração, coisa do tipo, mas tem que ser valor baixo, tá, pessoal? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tive um cliente há muitos anos atrás, o cara na época ele teve um lucro, a empresa dele teve um lucro de R$1 milhão. Quando ele teve esse lucro, ele perguntou, vou distribuir esse lucro, para distribuir R$300 mil para ele. O restante ele deixou na empresa, como reserva, tal, né, lucros acumulados, e a gente distribui, era empresa limitada, pode ter lucros acumulados, tá? Né, cuidado, pode ter no balanço lucros à conta, lucros acumulados? Posso, a não ser que eu seja capital aberto. Capital aberto não, as limitadas você pode, tá? Bom, aí eu coloquei lá 1 milhão, ficou em lucros acumulados, 700 a gente distribuiu. Esses 300 mil, ele falou, posso aplicar? Eu falei, pode. Ele ligou para a gerente, fez uma aplicação no banco. Claro que esse exemplo que eu estou dando é um exemplo de pessoa física, mas pelo menos ilustra o conceito de custo conhecido no resgate. Tá? Quando passou 2 semanas, ele me liga. Falou, Maurício, é o seguinte, tem aí um apartamento, eu quero comprar, é uma oportunidade. Posso usar aquele dinheiro? Eu falei, pode, está declarado, pagou o imposto, está tudo certinho, pode. Ele foi resgatar, ele aplicou 300 mil. 2 semanas depois, ele resgatou 270 mil. Como?
que ele fez foi o seguinte, ele ligou para a gerente do banco e falou, aplica para mim. Um caso desse aqui, pessoal, não dá para você considerar como caixa equivalente de caixa, porque essa operação ele perdeu 30, ele não perdeu, tá? Deram um jeito lá no banco, mas vou explicar como é que ele conseguiu dar o jeito no banco. Ele resgatou 30% a menos do devido. Pô, 30% não é um risco alto numa conversão? É alto, muito dinheiro. 30 mil reais em 2 semanas é muito dinheiro, tá? Bom, o que ele fez? Ligou para a gerente do banco, pediu para a gerente do banco fazer a aplicação. O que ela fez? 300 mil em títulos de capitalização. Acho que foi título de capitalização. Se você resgatar antes, tabela de imposto de renda 27,5%. Isso aqui é aproximado, né? Em 2 semanas, o cara dava pulo desse tamanho. Ficou muito nervoso, ficou bravo. Bom, ele ligou para o presidente do banco. Né? Isso aconteceu no Bradesco. Ele era, né, porque não é ex-presidente, era o outro. Ligou para o presidente do banco, ele era amigão do presidente do banco. O cara foi lá e reverteu a operação para ele. Provavelmente a gerente deve ter sido demitida, né? Mas, enfim, como você pega 300 mil e aplica em título de capitalização? Né? Ainda mais para o empresário. Não dá para você fazer isso, tá? A menina acha que tinha que bater meta, falou, não precisa mais bater meta o ano inteiro agora, né? Perdeu o emprego, enfim. Mas o fato é que essa conversão aqui, pessoal, você perdeu 30%. Então, uma aplicação desse tipo não deve ser considerada como caixa equivalente de caixa, tá? Muito bem, dúvidas? Então, vamos ver agora, resolver essa questão aí. Ó, com base aí nos conceitos do fluxo de caixa, classificam-se como atividade de financiamento. Ó, recebimento de valores decorrentes da alienação de participação societária. Isso é investimento. Pagamentos em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures. Investimento, tá claro? Nós estamos comprando instrumentos patrimoniais. É muito comum vocês verem os termos instrumentos patrimoniais. O que são os instrumentos patrimoniais? Ações ou cotas de outras empresas, tá? Ó, recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Consequentemente, recebimento de caixa pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, títulos de dívidas, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo. Fácil essa daí? Depois que você sabe os conceitos, é muito fácil. Daria para responder aí antes de saber? Não. E agora? Fácil? Tá? Então, por isso que eu disse, pessoal, esses aqui são os conceitos mínimos necessários para vocês resolverem questões de fluxo de caixa. Além de saber resolver, evidentemente. Tem questão que eles pedem para resolver o fluxo de caixa, para montar. Vamos lá, pessoal. Olha essa daqui, ó. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes transações de uma determinada mercadoria no mês de dezembro de 2013. Aquisição, não sei o quê, venda, tal. Ó, de acordo com os dados apresentados, afirma-se que a contribuição dessas transações para o valor adicionado da empresa em dezembro é de... Essa daqui é uma questão que trata do quê? DVA. DVA, isso aqui vocês têm que ver no CPC 9. DVA está no CPC 9. Bom, para resolver isso aqui, precisa saber os conceitos de DVA. Pula. Essa pula, é isso? Que é o seguinte, ó. Gente, a DVA, ela é dividida em... A gente costuma dividir em 8 grupos, 8 itens, vamos chamar assim de 8 itens, tá? O item número 1,
ele fala da receita gerada, da receita total, da riqueza total gerada. O item 2, ele fala dos custos e insumos para que você possa gerar essa receita, essa riqueza. Então você tem receita e você tem os custos e as despesas para gerar essa receita. Lembrando o seguinte, nesses custos, pessoal, ou despesas, não entra gastos com salários, nem os encargos que são dos funcionários. Então, nesses custos, que é o item 2 da DVA, nunca entra gasto com o funcionário. Tá certo? O item 3 é o líquido, é o valor, a riqueza bruta gerada. Tá? É o que ele está pedindo, não é isso? Ó, ele quer o valor dessas transações para o valor adicionado. Bom, se a gente for olhar aqui, ele só vai falar da parte bruta. Depois disso, você tem aquilo que você tem as retenções. Então, o item 4 seria retenções. Eu montei isso lá nos slides no meu site, tem também essa estrutura que eu estou falando para vocês. Então, depois, por conta do tempo, né? Quando eu tenho o curso de 8 horas ou 16 horas, que eu vou falar todas as questões, quem já fez a outra vez comigo, normalmente eu mostro. Eu até abro outro slide e acabo mostrando, tá? Mas hoje não dá tempo de fazer isso. Mas o slide está disponível lá para vocês. Então, você tem lá o grupo 4, que são as retenções, que são as depreciações. Aí você tem o valor líquido lá a distribuir, teoricamente, o valor líquido a distribuir, a riqueza líquida. Depois disso, você tem aquilo que foi enviado, isso, como é que chama? Como terceiros, como, puxa, esqueci o termo agora. Quando você, são transações de, puxa, esqueci o termo agora, hein? Oi? Em transferência. São itens gerados e, na verdade, são itens transferidos, que são que você recebe em transferência, equivalência patrimonial e receita financeira. Então, isso é gerado na outra empresa e você recebe na sua empresa como receita com transferência. Feito isso, você tem a receita total lá, a riqueza total a distribuir. Bom, que aí entra lá nesse item 8. Gente, os grupos de despesas, tem uma outra questão que ele vai falar isso, e os grupos que a gente distribui a riqueza gerada são 4 grupos. Pessoas, funcionários, tá? Governo, terceiros e sócios. Então, são esses 4 grandes grupos que a gente distribui a riqueza. Funcionários, governo assim, imposto. Quando eu falo governo, não é governo federal. É qualquer tributo que você paga, você inclui lá, tá? Terceiros, que você gera por transferência, e sócios, administradores. Esses são os 4 grupos. Basicamente, essa é a estrutura. Não tem muitos conceitos para fazer, para definir como no fluxo de caixa, tá? Outra coisa importante a se lembrar na DVA, gente, é que a DVA, onde a gente pega os dados para fazer a DVA, para montar? Na onde? DRE. Todos os dados para montar o fluxo de DVA, desculpa, sai da DRE. Eu tenho que pegar os dados na DRE. Então, dados que estão no balanço, tal, não interessa, na DRE. Tudo bem? Olha, então vamos ver o seguinte aqui, ó. Essa questão é complicada, não é? Não. Ela é mais fácil do que parece. Uma outra dica a vocês, pessoal. Quando vocês estiverem lendo as questões, a primeira coisa que os alunos, as pessoas quando vão fazer uma prova dessa, fala, putz, grilo, valor adicionado, não sei fazer, um monte de dado, pula. Né? Pula. O fato é o seguinte, que muitas vezes você tem uma série de dados lá que a gente vê, tá, acaba impressionando a gente, fica impressionado com o negócio, mas é simples. Tá? É entender o que o exercício está pedindo. Ó. Então, uma sociedade apresentou as seguintes transações de uma determinada mercadoria no mês de dezembro. Então, a aquisição de mercadorias no valor de 100 mil, neste valor estão os impostos tal. Venda de 250, né, 50% das mercadorias. Ou seja, ele comprou por 100 e vendeu por 250 a metade.
Ele vendeu só a metade por 250. Com os impostos tal, não havia saldo inicial de mercadorias. De acordo com os dados, afirma-se que a contribuição dessas transações é de 200. Quem falou 200? Por que você acha que é 200? Como é que você chegou nos 200? Perceberam o que ele falou? Ele falou o seguinte, qual é o seu nome? O Renato disse o seguinte, ele custou 100, é isso? E você vendeu 250, só que você vendeu metade. Logo, qual foi o custo? 50 menos 250. Mas olha, mas e os impostos? Você não considerou os impostos. Gente, olha só. Quando você monta a DVA, você não tira os impostos. Sempre que você considera a receita, nós consideramos a receita com os impostos. No custo, nós temos que considerar o custo da mercadoria com os impostos. Quando a gente entra a mercadoria no estoque, a gente não tira os impostos recuperáveis? Na DVA, a gente tem que colocar eles de volta. Na DVA, o custo é total. Porque o imposto que a gente considera, na verdade, é uma distribuição para o governo. Então, a gente considera ele sempre 100%, com os impostos na venda e com os impostos na saída. Então, se ele teve uma receita de 250 e ele vendeu 50% da mercadoria, o custo não foi 100, mas ele vendeu 50%, que é 50. Logo, 200. Essa é a conta. Aí tem gente que está olhando e falando assim, só isso? Não é? Só isso. Fácil assim, não? Como é que é? Mas dificilmente eles pedem a DVA inteira, tá? Eles vão pedir partes. Na prova de 2013, você tinha que montar partes da DVA. Realmente você tinha que montar partes da DVA. É verdade, foi muito mais trabalhosa. As provas de 2013, nossa, foi muito mais trabalhosa do que essas aqui. Se essas aqui for nessa linha, vai ser bem mais tranquilo. Pessoal, chegaram aí, não? Bom, ó, estava comentando com eles aqui. Primeiro, só isso? Nossa amiga lá no fundo falou assim, puxa, só isso, é isso? Fácil. Até desanima fazer uma questão dessa, não é? Tem que pedir para eles colocarem umas mais difíceis, porque essa aqui é muito básica. Ó, o fato é o seguinte, pessoal. Se você sabe o conceito, é o que eu digo sempre. Falei na primeira, né, logo no início. Se você sabe o conceito, você resolve essa questão com uma facilidade incrível. Você não precisa montar DVA, tal. Você consegue resolver com facilidade. Agora, gente, ó. Deem uma boa estudada em DVA, fluxo de caixa. Porque, como praticamente caiu uma ou outra só questão, as de 2013... você tinha que montar, lá naquelas provas das DVA, teve várias que você tinha que montar partes da DVA, você tinha que montar partes para poder responder a questão. Então era bem mais difícil, tá? Bem mais difícil. Essa aqui é relativamente fácil, mas se você sabe o conceito. Pode ver que ele coloca um monte de impostos, tributos aqui para nos confundir, tá? Pessoal, qual que é a segunda parada mesmo? Meio de 40, né? Meio de meio? É isso? Meio de meio? Ó, vejam essa questão. Essa questão, ela pede o quê? Ela quer o lucro, mas considerando regime de competência. Então, para resolver, nós vamos montar uma DRE. Precisa? Agora vocês já sabem mais e menos, viram que não precisa, não é? Então, olha só, uma sociedade, então, ó, veja,
Cuidado com as datas. Ele quer saber, ó, referentes ao ano 2014, tá? Então, ó, despesas... Ó, ele quer saber em qual mês? Julho. Despesa incorrida em agosto e paga em julho. 0. Certo? Risca esse valor aí, esse valor não entra. Ó, depois, despesa incorrida em julho e paga em agosto. Então, ele quer saber o quê? O lucro. Então, menos, né? Menos, porque é despesa. Despesa incorrida em julho e paga em julho. Entra. Menos. Lembre-se, é despesa. Receita realizada em agosto e recebida em julho. Nada. Risca porque isso não entra. Receita realizada em julho e recebida em agosto. Mais. Receita realizada em julho e recebida em julho. Mais. Quanto? 70? Fácil, não é? Agora pegou o jeitinho. Facinho, não é? É ou não é, minha querida? Baba, não é? Oi? Essa é fácil, né? Vamos lá? Próxima. Olha, essa daqui, ó. Bom, vamos ver o que pede essa questão. Ó, essa daqui é uma questão que rouba tempo, né? Essa questão rouba tempo, tem que tomar cuidado com ela. Né? Porque olha só, você tem um monte de coisa para ler. Então vamos lá, em relação ao impacto provocado, eu nem sei o que ela pede, então só leio normalmente a introdução aqui. Em relação ao impacto provocado pelo registro contábil no ativo circulante de uma sociedade empresária industrial, analise os eventos descritos e em seguida assinale a opção correta. O que é a opção correta? Nós temos que ver aqui, ó. Opção correta. Tem que tomar cuidado com correta e incorreta, tá, gente? Prestem muita atenção com relação a isso. Não é exatamente pegadinha, mas isso nos confunde. Por quê? Às vezes ele fala o seguinte, dos itens abaixo, né, tem bastante isso nas de auditoria. Auditoria não, mas de perícia, tem vários itens assim. Ou mesmo de normas, quando está falando teoria e tal. Ele fala o seguinte, ó, ele fala assim, diz que em seguida assinale a opção correta. Mas aí ele te dá um monte de opção incorreta aqui. Tá? E aqui embaixo depois ele fala que ele quer a correta. Ou então ele fala, veja as explicações, as alternativas incorretas e marque a alternativa correta. Ele coloca aqui. Tomem cuidado, porque você tem o correto e o incorreto. Aí, quando é incorreto, na verdade, pode ser correto e vice-versa. Tem que tomar cuidado, porque isso confunde, porque você tem uma coisa que ele está dizendo que é correto, só que ele quer saber o incorreto. Então, se é incorreto, é correto. Confundiu? Mas é bem por aí. Mas é isso que a questão faz. Ele te dá alternativas erradas e ele quer saber a errada. Então, a errada, na verdade, é a certa. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem muito isso nessas questões, tem bastante isso. Aqui ele fala as alternativas corretas e quer saber a correta, então é mais tranquilo. Então ele quer saber o quê? Ó, apenas os eventos A e H têm como resultado um aumento no circulante. Ele fala A e H, B e E, C e D, F e G. Nesse caso, como é que eu vou ter que fazer para resolver? Aqui eu não vou ter como fugir. Eu vou pela ordem. Primeiro eu vou ler o A e o H ali. A. Aquisição à vista de terreno para a construção de nova sede da empresa. Ele quer saber os eventos que fazem o quê? Provocam um impacto ó, em relação... cuidado aqui, ó, gente. Cuidado com essa questão, tá? Ele fala aqui, ó, em relação ao impacto líquido. Impacto líquido. Tá? Aquisição à vista de terreno para a construção de nova sede da empresa. Ele aumenta, diminui. Qual é o impacto disso Diminui? Diminui. Tá? Então ele está falando que A e H tem como resultado um aumento, mas aquisição à vista diminui. A está correta? Então eu não preciso nem ler a alternativa H.
Não vou perder tempo com H. Né? B, ó. Tem B e E, aumento no ativo circulante. B, aquisição de matéria-prima a prazo para uso durante o ciclo operacional. Aquisição de matéria-prima a prazo. Estou debitando estoque, estou creditando fornecedor. Qual é o impacto no ativo circulante? Aumento ou diminuição? Aumento. Então, aumento. E, vamos ter que ler a E, tá certo? Para ver se a B tá certa. E, recebimento de adiantamento de clientes por conta de produto a ser fabricado. Aumenta? Oi? Como é que a gente lança? O que é o recebimento de adiantamento de clientes? Débito banco ou caixa e crédito passivo, adiantamento de clientes, tá certo? Então ele aumentou? Aumentou. Importante aqui, gente, que ele está falando, ó, com prazo de entrega previsto para 18 meses. Se ele fosse o prazo para entrega no próprio mês, qual seria o efeito? Ó, esse é o detalhe, tá? Vamos supor que aqui, ó, ele falasse que fosse para entregar no próprio mês. Qual seria o impacto disso aqui no ativo circulante? Oi? Seria nulo. O efeito seria nulo. Por quê? Porque ele aumenta com a entrada do dinheiro, não é isso? Aí você vai fazer o quê? Você tem a mercadoria no estoque, você vai entregar. Quando você entrega, você vai baixar. Então, o impacto líquido seria a diferença disso. Tem que tomar cuidado. Essa questão uma questão parecida já caiu em 2013. As pessoas erraram muito, porque ele queria saber o impacto líquido, o quanto entrou e o quanto sai. Então, como a empresa naquele lançamento, na outra questão, tinha lucro, a diferença no líquido dava um impacto positivo. Tomem cuidado com isso, tá? Só uma observação. Então, essa aqui está certa, essa questão, ou não? Tá, então alternativa, ó, aqui, gente, ó, tem o quadrinho aqui com cada uma das respostas, tá? Ó, alternativa, opa. Não coloquei a resposta ali. Ah, não, tá aqui, ó, desculpa, aqui, ó, alternativa B. Era só para mostrar, ter certeza lá. Que é qual o valor? O que nós lemos aqui. Vejam, gente, eu li essas duas. A questão é... Qual é o seu nome mesmo? A Célia. A Célia leu a alternativa A. Tem certeza, aumenta. H, tem certeza que não vai aumentar, correto? Então já descartei, não é essa. Eu vou na B, olha só. A pergunta é, tem certeza que a B e o item E, eles aumentam o ativo circulante? Se é certeza, você está seguro disso, registra e vai para a próxima. Estou na dúvida. Cara, você vai ter que ler a outra. Se você está na dúvida, vai para outra alternativa. Vai para o outro item aqui, tá? Porque se você está na dúvida e marca, você pode errar. Cuidado com uma outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é com a ansiedade. A pessoa chega lá na hora, fica ansioso, quer responder de qualquer jeito. Nossa amiga ali vai até fazer acupuntura aí, já contratou um psicólogo aí para fazer, né? Tem que manter a calma, tá? Cabeça fria, senão erra, não tem jeito. Vamos lá, ó. Uma indústria vendeu por 250 mil, produtos por 250 mil. Nesse valor estão incluídos 30 de ICMS e 25 de IPI. Esta operação resultou um prejuízo de 22. De acordo com os dados acima, os valores da receita líquida e do custo foram respectivamente de... Bom, olha só. Essa questão é fácil. É de custos? Não. Essa vocês não viram com o Rodrigo, né? Ó, essa questão é difícil? Não. Uma dica importante nessa questão, para vocês resolverem. Ó, vejam que vocês têm aqui, ó, ele pede a receita líquida e o custo, certo?
Pessoal, vejam que tanto a receita líquida aqui, ó, e o custo são valores diferentes. Tá? Então, eu vou apurar a receita líquida. Se eu apurar a receita líquida, chegou, eu preciso ir para o restante? Não preciso perder tempo. Tá? Então, quanto eu tenho aqui de receita bruta? 250 mil. Mais o IPI. Tem que acrescentar o IPI? Então, este é outro cuidado que vocês têm que ter. Nessa questão aqui, ele diz que já estão incluídos, já está incluso lá. Tomem cuidado, porque às vezes não está. Se não estivesse, qual valor eu teria que acrescentar aqui? O IPI, o ICMS já está embutido sempre. Tem uma outra questão que ele tem esses dados, ele fala de PIS, COFINS, ICMS e IPI. Tá? Então, quando tem esse tipo de questão, o IPI é cálculo por fora. Você pega o cálculo, faz o cálculo e soma, cálculo por fora. ICMS, PIS e COFINS, cálculo por dentro, já está embutido. Tá? Então, nesse caso, nós temos uma receita bruta de quanto? 250 mil. E aí? Então, ele quer saber o quê? A receita líquida. E aí nós temos que tirar o quê? ICMS e IPI. 250 menos 25, menos 30. Qual a alternativa? Essa é fácil demais, né?